Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, a nossa sauna seca, diretamente dos estúdios da O2. Então, agradecer mais uma vez seu Fernando Meirelles, que tá sempre aqui querendo dirigir a gente. Fala, puta, o Marcos vai vir, vou ter que dirigir de novo. Obrigado, Fernando. Fernando Meirelles deixou um pouquinho a série do Nordeste do Brasil ali que ele tá fazendo para vir aqui atender a gente. E obrigado ao Rafa Fortes, à Rejane, pela estrutura aqui na O2, por liberar essa nossa sauna seca, que hoje sim está com a essência de eucalipto funcionando, graças a Cíntia. Então hoje a gente está aqui com Marcos Mota. Se você não está preparado para essa aula, já vai ali, dá pausa no vídeo, dá pausa no podcast, vai tomar uma água, que estamos prestes a começar uma verdadeira aula com o doutor Marcos Mota. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Tem só um breve. A gente foi ontem ver o jogo do Magnus, futsal. Foi o Rafa lá, assistiu. Cara, legal, cara. Sim, a gente foi meio que sem saber o que esperar, né? A gente fez, o Desimpedidos fez a série lá com eles, já conversava bastante com o Felipe e tal. Mas não tinha ido em jogo ainda, né? Até por conta da pandemia. Aí meio sem saber o que esperar. Cara, achei legal, cara. Assim, o produtinho que tá ali. É como você envelopa, né? O produtinho tá ali pra ser criado. E os caras estão indo pra cá, estão indo pra lá, mas estão criando um produtinho ali. Você vê uma arena segunda-feira à noite. Lotado. Tinha umas quase 2.000 pessoas. Conteúdo, cara. Hoje em dia, conteúdo e as cidades são carentes, né, cara, desses eventos, caralho, né, cara? Caralho. Super. São carentes. Super. Caralho. Não à toa as franquias da NBA ali, tudo bem, guardadas as proporções, mas funcionam pra caralho, porque vai pra cidade, cara, virou o evento da cidade. Inclusive, um dos critérios para você ser um owner, ser um dono, né, uma franquia americana, é exatamente a sua vinculação com a regionalidade. No Brasil, um exemplo, por exemplo, a Copa do Nordeste, né? Que eu acho eu fui lá palestrar agora no Confute Nordeste Maceió, eu falo, cara, vocês têm aqui um produto espetacular que é a Lampions League. Isso é maravilhoso, né? Lampions League, né, cara? Regional, torcidas apaixonadas, é que eu chamo do princípio da localização, ou seja, você opera localmente com as suas características regionais, o Brasil é um continente, mas sempre com princípios, enfim, de mercado global, né, cara, de venda. Porque é tudo sobre produto e prateleira, né, cara? Esse aí é mais um que eu posso contar pros meus netos, que eu tenho um dedinho ali. Você trabalhou no alguma coisa da Copa do Nordeste lá atrás? Cara, eu conheço o Sérgio, né? Eu conheci, acho que até lá na CBF, em alguns eventos, não sei o quê. Aí ele, tô só com... Acho que tava só com SBT e precisava de mais canais pra divulgar, pra rodar a Copa do Nordeste, não sei o que. Eu falei, cara, posso te apresentar pro YouTube. Aí levei ele lá, apresentei pro YouTube. Mês seguinte, no campeonato seguinte, já era a plataforma da Copa do Nordeste. O que é maravilhoso, né, o YouTube. Inclusive a La Liga, que é um dos maiores produtos pra mim, né? Eu dou aula no MBA na La Liga e quando eu chego lá pra dar aula, né, em Madrid, você entra, você tem escrito logo de cara. Não é futebol, é La Liga. Você vê, isso é um envelopamento de produto espetacular. O cara se posiciona. Isso e a The Premier League são The Premier League. Espetacular, você vê. Mas isso é um envelopamento né, de um produto. Sim. E a La Liga, assim, eu tenho história com a La Liga desde os Galácticos. Eu trabalhei com os Galácticos. Né, e outro dia eu perguntei numa aula numa aula da CBF Academy, se não me engano, eu perguntei, vem cá, alguém me diz aqui que ano que foi os Galácticos. Aí um falou 2002, outro 2004, outro 2006. Eu falei, tá vendo? Os Galácticos eles não foram um time, eles foram um produto. Processo, né? Um processo. Os Galácticos foram um produto envelopado por anos, que mudou uma lei nacional, mudou toda a percepção de negócio, mudou a minha percepção de negociação de contrato. Ali eu percebia o poder do jogador, o poder do produto e o poder do clube, que quando bem alinhados, criam um subproduto imbatível. Animal. É o que falta, às vezes, um pouco no Brasil, essa visão um pouco mais de ecossistema em vez de questões pontuais, né, cara, como clube. Mas é difícil transformar isso num negócio perene também, né, cara? Tudo bem, tem N outros players aí que também vão se posicionar dessa forma, etc e tal, mas é difícil, né? Você pegar o exemplo dos Galácticos, por exemplo, 2002, você falou, né? Foi 2002, eu trabalhei Roberto Carlos, eu trabalhei Robinho, Cicinho, saída do Ronaldo, assim, foram até 2005, 2003, 2005, 2006, alguma coisa assim. É um bom período, né, se você parar pra pensar, né, futebol, né? Mas é difícil manter, né, num longo prazo, mas repara que eles foram mudando as peças, mas eles não mudaram o envelope. Se você parar pra pensar, não parou, né? Não parou em 2006, 2007, que Kaká, que depois veio o Cristiano Ronaldo. Exatamente. É o que eu digo hoje, virou né? Conceito, o jogador é o novo player, né? O player é um novo player. O player é um novo player. Então, isso é fato, né? Hoje as pessoas seguem, foi acelerado pela pandemia, né? As pessoas seguem muito mais, às vezes, as características de um atleta do que
de um clube, é uma cultura de um clube. Né? Então isso é muito interessante. Você vê agora com a movimentação do Messi e do Cristiano Ronaldo, os números não mentem, né? Os números de rede social, né? De engajamento, de crescimento. Cara, o Kaká cresceu 10 milhões de seguidores no último ano. 10 milhões de seguidores. Depois de parado. Depois de parado. Ele não faz... E assim, uma crítica que a gente faz pra ele, né? Trabalho com ele já há algum tempo, né? Sim. Ele não dá a menor atenção pras redes sociais. Ele cresceu 10 milhões de seguidores, cara. Uma loucura. Como é que pode um negócio desse? Loucura. Mas tem que levantar a mão pro céu mesmo, cara. Tem mesmo. Porque, porra... E repara que ele era de uma época que você não tinha toda essa rede social, toda essa criação aí, que eu chamo da fase 2 da internet, as fãs, né? Que era o Facebook, cara, a Apple, o Google, né, cara? Você tem ali todo o controle de dados, de fluxo, de relação direta com o fã. Isso tá mudando, né? Você tem a fase 1, a fase 2, que é as fases fãs, e agora a fase 3, que acho que é essa Ele tava no analógico, só com as cacazetes. Eu fui diretor de futebol do Flamengo, uma das fotos que eu trago para minhas aulas, inclusive, sou eu na divisão de base lá, na Gávea atrás, uma mesa cheia de papel, as fotos dos jogadores atrás, era por posição, né? Goleiro, lateral, alguns com camisa amarela. Tava até falando isso com o Júlio César, goleiro, outro dia, que a gente foi palestrar junto em Portugal. E não tinha um computador e não tinha um celular em cima da minha mesa. Isso em 97. Incrível. Eu comecei no futebol em 96, 95 para 96. Não tinha nada. Ainda era aquela época que a gente ia lá na peneira do Flamengo, ou no treino, lá no Cefete, ainda era alugado lá os campos de treinamento. Aí chegava o Lolê e falou, doutor, aquele 9 ali, como é que ele anda diferente. Olha como é que ele sai de campo diferente. Ó a passada. Esse é o olheiro. Caralho. Passada do Pro, né? Mas isso existe ainda, cara. Tem. Puta, isso Esse negócio legal, Marcos, você falou assim, de 95 pra hoje, assim, o que você pegou tanto dessa mudança? Cara, mudou pra caralho o futebol, cara, né, velho? Mudou. O que essas duas décadas e meia aí, vai? Cara, mudou o produto, né, em si. Eu acho que hoje o futebol ele faz parte de uma, como eu sempre digo, de um ecossistema muito maior. Né? Hoje, quando você abre a sua televisão, você liga lá, você tem aqueles ícones todos, né? Hulu, Discovery Channel, HBO, Netflix, Disney Channel, o que você quiser. Por que você escolhe? Exato. O que vai fazer você clicar ali, por exemplo, em cima do Campeonato Paulista ou do Campeonato Brasileiro? O que vai fazer? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo que está envolvido na indústria tem que se fazer hoje em dia. Né? O que vai fazer o cara de escolher aquele produto. Né? Então, o que o mercado é espetacular, eu acho que é o esporte mais popular do mundo. E o que muda é o envelopamento. Né? Então, hoje, o futebol ele compete você sair e alugar uma bicicleta para dar uma volta ali. Você não precisa nem ter uma bicicleta. Você ali aluga, né? Você vai ver uma série, você vai maratonar, né? Como diz no final de semana. E essa é a provocação que tem que ser feita. Antigamente não tinha isso, né? Que eu sempre falo, antigamente era um esporte para milhões de pessoas. Hoje são milhares de conteúdos para milhões de pessoas. Né? Então, seu futebol menu é mais um conteúdo. Mais um. Né? O cardápio hoje é extenso, né? O cardápio hoje é extenso. O futebol, você diz o futebol enquanto jogo ao vivo aquele momento, né? Porque o futebol como um todo, ele já é um mix de novos produtos que não existiam antes. Exato. Né? Então, além dos 90 minutos. A dancinha hoje, que o Daverson faz, o outro que fala não sei quem, o outro que vai postar foto, já tá competindo com o próprio produto principal, né? Isso que é muito louco. É engraçado que as pessoas gostam de comparar. Você falou do Daverson, né? Uns falam do Neymar, compara com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, que são os três diferentes, que eu sempre digo, né? São os três diferentes da indústria. Aí volta e meia eu vejo uma comparação de um com o outro. Mas eu acho que cada um, por exemplo, ali conseguiu identificar a sua persona comunicacional de conexão com o mercado. Total. Você sabe como é que é a dancinha do Neymar, o cabelo do Neymar, você sabe como é que é o abdômen do Cristiano Ronaldo, o avião do Cristiano Ronaldo. Mas eu sempre brinco, alguém aqui sabe como é que é a gargalhada do Messi? Eu não sei. Eu não sei nem como é a voz do Messi, cara. Sinceramente, eu não sei como é a voz desse cara. E tá lá, o cara é um GOAT, tá lá com a bola de ouro, né? 7 vezes. Ele encontrou a persona comunicacional dele que conecta com o mercado muito bem. Então, mudo. Exato, e é mudo. Eu não sei como é que é a voz do Messi. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa visão, para quem tá de fora, para os profissionais que trabalham na indústria, é muito importante, mudou muito, né? Desde a minha época que eu comecei na divisão de base do Flamengo, era outro futebol, outro produto, outro mercado, entendeu? Era dentro das 4 linhas. Muito menos ferramenta, né? Super. Hoje em dia, 24/7, né? O produto, eu sempre digo que o jogo de domingo você começa a ganhar na segunda. E às vezes eu boto lá no meu Twitter, eu adoro Twitter, acho uma rede espetacular, né? Eu coloco lá, falo muito da economia do futebol, do esporte, do entretenimento. As pessoas falam, você não é mais romântico, acabou o romantismo, é tudo sobre dinheiro. Eu falo, você quer time campeão? Você quer levantar a taça, você quer time caro?
O espetáculo precisa ser financiado e não é mais financiado com venda de ingresso, né? Venda de ingresso já é uma... E a própria venda de ingresso, né, cara, também fala-se muito do, vamos popularizar. Tudo bem, concordo, popularizar, etc. Mas, porra, se você só popularizar o ingresso, 100% do ingresso popularizado, você se fudeu. Exatamente. Porra, porque ela é uma puta linha de receita. Não é a principal, talvez, mas é uma baita linha de receita. É uma inclusive, delas. né? É uma delas. Mas o clube hoje monetiza 24/7, monetiza todos os dias. Deveria, pelo menos. Enfim, exatamente, né? Você pega o Manchester United, cara, um clube numa cidade do norte da Inglaterra tem 80% do seu fanbase fora da Inglaterra. Isso né, enfim. Eu lembro uma vez que eu fui fazer alguma coisa com o Neymar na Tailândia, eu tava com o pai do Neymar. Me impressionou muito quando eu saí do aeroporto, assim, a estrada que ia pro centro da cidade, no aeroporto de Bangkok, não lembro onde era. A quantidade de cartazes de Manchester United, Chelsea. Loucura, assim, um negócio de louco, entendeu? Parecia que eu tava assistindo no saguão do hotel, jogo 11 da manhã na Inglaterra, 7 da noite. Que ninguém entendia aqueles jogos 11 da manhã. É o produto, né? A Premier League, né? Campeão é só aqui que a gente faz às 10 da noite. E ô Marcos, até você falou do Twitter agora e você falou do campeonato inglês, da Premier League ali, e recentemente você postou ali no Twitter uma entrevistinha do Klopp, né? Falando da final da Libertadores, recente. Isso. Que ele assistiu ou não, falou, não. Depois teve do Guardiola. Guardiola logo na sequência também. Cara, que loucura isso, né, cara? Que talvez seja a principal, talvez não, é a principal competição do Sul-Americano aqui e os caras estão... A gente tá algumas horas atrás, né, sem dúvida nenhuma, dessa turma. Que eu sempre digo, na verdade, a questão do envelopamento do produto, né? Você tem que sempre se perguntar se o meu produto é atrativo. Eu participei já de negociações grandes de conteúdo, enfim, negociações de conteúdo comercial do futebol, não relativas à transferência de jogador. Eu estava numa negociação, eu lembro, com um grande executivo da indústria, e o cara falando de milhões aqui, milhões ali. Né? Eu, cara, vou fazer o seguinte, eu não quero falar de valor. Eu só quero saber uma coisa nessa mesa. O que eu estou comprando? Se você me disser o que eu estou comprando, eu vou te falar se vale um bilhão. A gente vai para o valor. Se você me responde, o que eu estou comprando? Maravilha, é isso? Bota aqui na mesa, agora vamos dizer quanto custa. Esse tipo de percepção, ele é muito importante, mas a barra está subindo. Eu acho que essa demanda do mercado, eu vejo executivos, profissionais com a percepção, gente sem aquele ranço, né, antigo do futebol. As gerações começam a vir, né, outro tipo de consumidor do produto começa a vir. Outro dia eu fiz uma enquete no meu Twitter, né, de curiosidade mesmo, agora antes da final. Falei, quem aqui assistiu o Zico jogar ao vivo? Eu perguntei no meu Twitter. Em vez de perguntar diretamente qual era a média de idade, eu falei, vou fazer um teste aqui. 87% não tinham visto o Zico jogar. Você vê, é uma outra geração, com uma outra percepção de negócio, uma outra tipo de consumo, né? Muito mais ansiosa. E os produtos vão se adaptando. A NBA se adapta, a NFL se adapta. Né? Interessante. Acho que lembrando aqui, acho que eu vi o Zico no Kashima Antlers só. Olha aí. Por aí. Fazendo aquele gol de puxeta aqui. E transformou um produto que foi o futebol japonês, né? Você vê, que depois todo mundo tentou imitar, né? Exatamente. Emirados, China, exatamente. Mercados cíclicos ali, né? A China agora super em baixa, mas enfim. Agora com a compra dos clubes, né? Os fundos entrando, você vê aí grandes players entrando no mercado como investimento no Brasil, aí a lei da SAF agora, que transforma a possibilidade de transformação do clube em empresa. E é uma crítica até que eu tenho. Outro dia eu discutia isso num debate, até com o Capello do Globo. Eu falei, o clube brasileiro, o dirigente brasileiro, ele não quer um investidor. Ele quer um financiador. Então a diferença é incrível. Conta, eu quero só o dinheiro. O investidor, ele não compra clube. Ele compra equity, ele compra controle. O que o cara quer é uma linha de financiamento ali no Bradesco da esquina, cara. Quer me dar uma linha aí de 100 milhões de dólares para poder pagar minhas dívidas. Cara, investimento não é isso. Ele não quer perder a força política, pois né? O capital político é sob dele. Controle. É sob controle. A gente advoga para grupos estrangeiros, inclusive. A gente conversa. Eu tive agora, voltei na quinta-feira da Arábia Saudita, fui lá para a final da Champions League Asiática, né? E eu conversava isso com o presidente da Federação da Ásia, né? O Sheikh Salman, do Bahrein, ele dizendo isso, as dificuldades, você vê, ali é uma confederação que você tem, que é a China, Oriente Médio, você tem Sudeste Asiático, você tem Japão. É um ambiente geopolítico complicadíssimo, né? Ele falando das dificuldades culturais, né? Então o futebol é globalizado, por isso que às vezes o produto que serve em uma região não serve em outra região, e é o que eu chamo, que a gente estava conversando aqui, da globalização. Acho que tem que ter sempre uma visão muito local de produto, né, com princípios que te façam escalar aquele produto. Porque
Porque vai chegar uma hora que o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, quem é que seja, a bola da vez, ele bate no teto, ele não consegue escalar, né? Ele precisa de aquisição, precisa expandir, o modelo de expansão, né, como a gente chama, né, no jargão. Mas isso tudo é baseado em ecossistema, não é baseado num produto clube, é baseado aonde ele está inserido. Então o produto tem que ser atrativo. E o ecossistema precisa muito da cabeça das pessoas que estão gerindo. Claro. Né? Eu tenho algumas angústias, né? Então, não estou há tanto tempo no esporte, mas, cara, já faz desde 2005. 15, amigão. 15 já. Tô ficando velho. A gente fala dos anos 2000, né? Parece que, foi ontem, mas anos de 2000 já tem 21 anos, pô. 15 anos, puta merda. Bom, e tem coisa que a gente fica repetindo, cara. E assim, uma das coisas... A gente tem tudo no Brasil, né? A gente tem o lifestyle. Verdade. A gente tem o clima. A gente tem a beleza das pessoas. Cara, charme. Como que a gente não consegue fazer dessa... Tem o melhor futebol, né? Queira ou não, porra. Né? Tecnicamente, né? Tem 5 estrelas ali. Exato. Não é por acaso. Por que caralho a gente não consegue fazer um produto que seja globalizado? Que os gringos que vêm aqui pra comprar jogador olhem e falem, puta, eu quero comprar a peça de mídia. Não só o jogador, vou comprar o jogador, tá tudo certo, até porque tem a questão de moeda, tá tudo certo. Mas eu quero comprar esse produto de mídia. Aí você para olhar os cortes de edição de uma Champions, de uma Premier League, de uma La Liga. Tem muito uma refina. Porra, aí você olha aqui o corte do Brasileirão, cara, dá depressão, cara. Eu adoro levar, cara, os exemplos para as aulas dos produtos, sair um pouco do futebol, né? Então eu vou NBA, NFL, isso é bom. Esses produtos, né? E eu sempre boto um anúncio da NFL com um anúncio da década de 90, da Russell Athletic, que era uma loja lá e uma criancinha, o cara... Negócio muito engraçado, a maneira que era feito os anúncios, né? A relação com o consumidor aí nos anos 90. E você pega a NFL hoje, que você assiste em vários canais, com vários tipos de conteúdo. Você pega a NBA, por exemplo, né? Eu tava vendo lá um quadro, como é que era o frame de uma câmera lenta, né? Da NBA. Eu gosto sempre de usar o LA Clippers, né? Que foi sombra ali do outro clube local e foi comprado por um grande... empreendedor, o Steve Ballmer, né, egrejo da Microsoft, como é que ele transformou o LA Clippers, criou lá o Court Vision, cara, que é um produto espetacular, ou seja, você escolhe como você vê o ângulo, a maneira, a narração, os cortes, você joga direto as estatísticas, né, cara, toda uma inteligência de dados por trás, análise, negócio espetacular, né, enfim, a inovação. É que você fala, inovação, na verdade, a gente está falando muito de inovação ultimamente na área do esporte e do entretenimento, com o advento da blockchain, tudo que foi acelerado em função da pandemia, né, que acelerou o processo em décadas, eu acredito. Então, assim, isso mudou completamente, né? O paradigma. E as pessoas, às vezes, têm um pouco... Outro dia eu dava uma aula na CBF Academy, o cara, não, mas o cara era scout, ele dizia, não, mas pô, isso aí vai... Tirando o emprego dos scouts, né, essas análises que tem, eu falei, cara, a inovação, na verdade, ela te ajuda a acompanhar a velocidade da mudança. Ela vai tirar teu emprego se você não quiser evoluir. Exatamente, é que eu falo. Você ficar parado, você vai perder emprego não mesmo, é isso? cara. Nós estamos aqui hoje agregando valor a algo que nós temos em função da inovação, da tecnologia. A gente não inventou nada, a gente está usando aqui a inovação e a tecnologia para agregar valor a um produto, conteúdo, através de um podcast. Não está substituindo o nosso conteúdo aqui orgânico, de experiência humana, de CPF. Né? Então, essa percepção é muito importante. E isso vale exatamente para nós podermos acompanhar essas mudanças desse sistema operacional, como eu sempre falo, que, na verdade, é o mercado. E tem que entender como ferramenta isso, né? Exato, essa história da inovação. Senão você fica com esse cagaço aí de vai perder o emprego. Aí você vai perder mesmo. Na boa, você vai perder mesmo, mas é ferramenta, cara. Igual o podcast, é distribuição do conteúdo orgânico. É uma ferramenta para distribuir essa história. E você sabe que isso é interessante, foi uma lição que eu tive. Eu advoguei muitos anos para Pachá de Ibiza. Eu fiz muita reunião. Uma vez por semana. Eu fiz muita reunião ali no sushi da Pachá, enfim, Ibiza. Toda semana tinha um problema para resolver lá. Tinha problema, os caras não sabiam fazer. Toda hora eu ia lá, tinha que resolver, despachar, pegar uma assinatura em Ibiza. Cara, manda estagiário, não. Ainda bem que não tinha DocSign na época, então eu tinha que ir pessoalmente, pô. A inovação ele me atrapalhar. Os caras mandam estagiário, não. Essa aí tem que ir, relacionamento mais pessoal. complicado. E eu lembro uma lição que eu tive
que me valeu muito, isso foi 2003 ou 2004, quase 20 anos, eu estava no Brasil negociando a vinda, o licenciamento dos discos da Pachá, né? Tinha aquele Summer, não sei o quê, Chill Out, aquelas coisas, todo mundo já teve um disco da Pachá, né? E eu tava aqui em São Paulo, não morava em São Paulo ainda, se não me engano, na Trama. Alguém lembra da Trama? Sim, lógico. Do João Marcelo Bosco, né? Que foi uma gravadora alternativa que lançou Maxi Castro, Simoniano, turma bem bacana lá. E eu lembro conversando com a turma de executivos dele, que a ideia é que a Trama trouxesse a Pachá pro Brasil. E aí um papo vai, uma resenha, né? Depois da reunião, eu falei, ô João, fulano, você não tá assustado? Tá chegando agora aí que eu tava lendo um tal de Napster. Puta que tava chegando no mercado, negócio de música, você compra música digital. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, Mota, mas você tem essa fábrica de CD maravilhosa. Ele falou, Mota, eu não vendo CD, eu vendo música. Não importa o veículo. Você vê, isso foi uma lição que eu aprendi no ano 2000 que serve até hoje. Porra, não é isso? Cada vez mais. A gente tá aqui vendendo conteúdo através de um veículo. Pode ser que amanhã não seja mais esse. Hoje tem aqui o audiovisual, você tem só a voz, você escolhe, você quer ouvir rápido, quer ouvir lento, quer ouvir no YouTube, quer ouvir no podcast, como você quiser. Então isso foi uma lição que eu tive que eu trago até hoje na minha vida, que não importa o veículo, importa o teu conteúdo. Cara, mas olha a loucura disso. Eu vou... hoje eu tava falando com um diretor de uma empresa grande que não é de conteúdo, mas ela oferece muito conteúdo. Certo. E aí ele tava falando, porra, que a gente, pra você entender, a empresa ela produz muito conteúdo e ela entende que o YouTube é meio concorrente dela. Parei e falei, cara, deixa eu te falar, o conteúdo ele é o fim, a plataforma é o meio, cara. Você quiser veicular onde você quiser... Mas, cara, é uma empresa que é altamente reconhecida. A percepção do cara. Ela é altamente reconhecida pelo conteúdo que ela faz, pela distribuição. Você fala, cara, mesmo lá dentro, no core da história, tem a duvidazinha no coração das pessoas que não faz sentido nenhum. E essa discussão não vai parar nunca, né? Cada hora vai surgir eu aprendo muito com o mercado varejo. A gente advoga para alguns grupos grandes de varejo na parte digital, na parte, enfim, de conteúdo. E tá cada vez mais. Eu vi transformações absurdas durante a pandemia, né? A aceleração, quem não se adaptou ficou para trás, né? Eu vi transformações que estavam previstas de plano de 10 anos serem feitas em 6 meses. Então, é uma coisa muito, muito interessante, né? Como eu dizia para um CEO de uma empresa dessa de varejo, eu dizia, cara, assim, você tem que humanizar isso aí, né? Assim, quem é você? Quem é o dono da empresa? As pessoas querem saber, né? O advento, você vê aí dos influenciadores, etc. A personificação, né? A humanização, né, do conteúdo, isso é fundamental. Mas você precisa ter essa percepção, né? Você precisa ter essa percepção, como você falou. Exato, é o fim, né? Não é o meio. Mas isso me chamou muita atenção, cara, porque às vezes você acha que não, os caras estão fazendo, eles estão entendendo o que tá rolando, e na real... Tá só surfando mais ou menos, tá mais surfando a onda do que entendendo, às vezes. Tem muito isso também hoje em dia, né? Muito hype, né? As pessoas às vezes vão ali. A gente estava até falando sobre isso, né? Aqui, antes de começar a gravar, que antigamente, até na minha área da advocacia, eu imprimo uma transformação, querendo ou não, né? As pessoas falam assim, Mota, você é um influenciador digital da área do direito, do entretenimento, do esporte. Falam, eu sou um provocador digital. Porque antigamente eu aprendia e passava as coisas, às vezes, para os meus alunos ou para os meus clientes. Hoje não. Hoje eu vou aprendendo enquanto eu vou aplicando. Porque a velocidade hoje é incrível. Mas não deixa de influenciar também. Não, sim, mas a minha ideia é essa, né? Sempre provocar, porque acho que quem é stakeholder, como a gente chama, assim, tem algum papel relevante na indústria, na sociedade, o papel tem que ser de provocador, né? Porque as transformações vêm daí. Até uma maneira que eu tenho de retribuir tudo que o esporte, o mercado, né, a advocacia fez por mim aí nesse... Teu escritório foi o primeiro escritório focado em direito esportivo na América Latina. Né? Foi engraçado porque, assim, quando eu fui diretor do Flamengo em 95, eu era diretor primeiro de futebol de base, depois eu fui diretor de futebol, diretor de jurídico, depois diretor de futebol profissional. E havia uma advocacia esportiva no Brasil. Dr. Valé de Perry, saudoso, né? Dr. Mário Alberto Puchel, Dr. Paulo Rogério Amoriti, também saudoso, ex-presidente internacional. E até outro dia eu estava fazendo uma mudança de escritório, né? E aí eu achei um cartão do Dr. Valé, tinha lá advocacia, Valé de Perry, advocacia esportiva. Eu achava aquilo tão bonito, né? Um negócio escrito à mão. Sim.
E eu ia, cartão vermelho, disciplinar, TJD, aquelas coisas, né? Até que eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, e ali no mestrado da Inglaterra, o Flamengo assinou com a ISL, que era a maior empresa de marketing esportivo do mundo. Como eu morava na Inglaterra, eu virei o representante internacional do Flamengo junto à ISL. E ali foi realmente assim, como um canto da sereia, que eu estava exposto à maior empresa de marketing esportivo no mundo, que tinham todos os direitos da Copa do Mundo, a ATP, e por aí vai. E foi a primeira vez que eu vi uma discussão de globalização. Na primeira reunião, depois da assinatura, a ISL falou, vamos contratar o Roberto Badi para o Flamengo. Mas como assim contratar o Roberto Badi para o Flamengo? O que isso tem a ver? Não, precisamos vender o Flamengo na Europa. Depois vamos partir para um jogador asiático para vender o Flamengo. Aquilo ali me mostrou que havia uma advocacia. Eu voltei para o Brasil e eu só fiz uma coisa, André. Eu peguei a advocacia do Dr. Valé de Perry, a advocacia do Dr. Paulo Rogério Moriti, do Dr. Mário Alberto Pucheu, Dr. Álvaro Melo Filho, e fiz uma coisa. Coloquei internacional depois. Então eu envelopei a advocacia desportiva para a advocacia desportiva internacional. É o que a gente estava falando do produto. Eu criei um produto, na verdade, botei na prateleira e o mercado teve aderência, porque aí veio toda a transformação. A prateleira estava boa também. Opa! Vendas de jogadores, né? O Brasil ali, Ronaldo, aquelas coisas todas, o Brasil começando a despontar. E teve toda também uma questão de compra de direitos de televisão pelo mundo, que oxigenou muito o mercado. Então os valores começaram a ficar, as operações muito mais complexas. Os fundos começaram a agir também. Exatamente. Né? E ali, aí veio a primeira época, veio o Hicks Mills, lembra disso? ISL, Hicks Mills, aquela primeira época lá dos investimentos no futebol. E eu surfei a onda. Né? Então, estabeleci um escritório especializado, primeiro escritório especializado, e já se vão aí 22 anos, né? Eu, meu sócio Bichara, e aí já tenho 2 gerações dentro do escritório trabalhando conosco. Teu foco é o futebol, mas sempre hoje entretenimento, né? O esporte e o entretenimento. Eu faço questão de incluir e advogar também na área do entretenimento, né? Tava até entrando aqui hoje, vendo esse estúdio, essa estrutura, né? Essa sauna seca. É lindo isso aqui. Inspirador. E nossa sauna seca. Pois é. Inclusive que hoje eu preciso fazer, desculpa, Tindeu, mas eu preciso fazer uma justiça aqui. Uma justiça. Porque toda semana que a gente fala que aqui é a nossa sauna seca, eu reclamo com a Cíntia que ela não traz a essência de eucalipto. Hoje ela trouxe. Hoje, se você que tá assistindo, estiver sentindo esse cheiro maravilhoso, ele tá com um cheirinho agradável aqui, de eucalipto aqui na nossa sauna seca. Tá muito agradável. A gente tá super agradável. Tá super agradável. É a experiência. É a experiência. É o poder da experiência. Exatamente, o poder podcastingman. Só produto, viu? Ele só colocou o internacional. Olha aí, pronto, já criou um novo produto, um spin-off do podcast. Mas é isso, eu faço questão de trazer o esporte, provocar o esporte, o futebol, porque o futebol, e a gente estava falando sobre isso, né, de futebol brasileiro, o meu passaporte diplomático é a camisa da seleção brasileira. Total. Semana passada eu fui para a Arábia Saudita, eu repito, para a final da Champions League Asiática em Riad. A minha mala tinha 3 camisas da seleção brasileira, 2 assinadas pelo Neymar, chaveiro da CBF. Leva o kit. Cara, é maravilhoso. Realmente porque existe. Aqui, e os caras adoram, amam. Vira criança, né, se cara? sentem extremamente prestigiados quando você dá uma camisa da seleção brasileira. Então, assim, o produto futebol brasileiro, ele é muito atraente. E nenhuma outra indústria. Se eu fosse CEO de uma multinacional, eu não teria a penetração, né, e a fluidez de movimentação pelo mundo que eu tenho trabalhando com o futebol. Vocês sabem disso. Você é do esporte, você sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, eu faço questão de tentar posicionar o futebol brasileiro enquanto um veículo de entretenimento, que eu acho que essa é uma das saídas da indústria para o desenvolvimento robusto, eficaz, consistente do futebol brasileiro. Você acha que a gente chega lá? Ou vai ter que esperar uma geração dar uma... Não é da noite pro dia. uma trocada. Não, os debates estão sendo elevados. Eu acho que existem debates bem interessantes. Então, isso é verdade. Existe aí uma discussão, o próprio paradigma aí das transmissões, os novos players no mercado, né, a discussão de liga, o papel das entidades, e aí a gente tem toda essa economia blockchain, baseada em blockchain também, que vem mudando com os exemplos, por exemplo, das fintechs, né, cara, que cada vez menos fricção com as organizações, a relação direta com o consumidor, o fan engagement, que muda completamente, a relação com o torcedor, com as NFTs, por exemplo. Então eu acho que eu estou chamando isso do terceiro ciclo da indústria. Tá? Eu acho que tem alguns
bloqueios, algumas barreiras que acho que elas precisam cair para acelerar. Uma, obviamente, é a questão da autorização de fato para os clubes empresa e a cabeça, né? Como você bem falou, dos dirigentes para entender a diferença de investidor e linha de crédito. Isso aí. E a outra, cara, eu acho que eu acredito muito que a história das apostas, eu acho que vai mudar muita coisa. Assim, a hora que tudo tiver mais claro do que está hoje, né, aqui no Brasil, acho que vai mudar muita coisa, porque vai trazer muito dinheiro, vai trazer muito recurso e vai exigir muito mais profissionalização, porque daí os caras lá de fora vão começar a olhar para cá para apostar nos resultados dos jogos aqui com mais intensidade, né? Não que já não aconteça, mas acho que isso pode acelerar. Você acha que é mais ou menos por aí, não? Eu acho que todos esses subprodutos, né, essas variáveis, a gente tem participado de debates, desculpa, só um último ponto, infraestrutura. Sim, acho que tudo, se você pega os pilares básicos, que a gente discute muito nos MBAs, na área do futebol, são pilares clássicos, né? Você tem ali a questão do uso dos facilities, como eles chamam, né? Monetização 365, né? Dos estádios, por exemplo, das arenas. Você tem a questão audiovisual, a questão da inovação, né? Você tem a questão da localização, você tem a questão do plano de expansão. O Flamengo vai se movimentando, por exemplo, para adquirir um clube em Portugal, né? Que percebeu que você bateu ali num teto. Então, são casos clássicos de modelos bem-sucedidos. Você pega a Premier League, você pega a própria La Liga, você pega as franquias norte-americanas, né? Cara, NBA... o próprio Red Bull, né, Mas o Red Bull, engraçado, excelente exemplo que você usou. Nas minhas aulas eu falo, eu quero que alguém, por favor, entre aqui agora no site da Red Bull. Em qualquer... Vamos chamar de site, vamos chamar no hub de comunicação da Red Bull, no hub de conteúdo da Red Bull. Tenta alguém comprar uma lata de Red Bull. Você não tem uma lata de Red Bull para vender no site da Red Bull. Você tem conteúdo orgânico, né, que é uma proposta ali de experiência, porque a experiência, quando você é tocado, todo mundo aqui tem experiências de infância que você não esquece nunca. O cara vai atrás, ele vai achar. Exatamente. Então, se ele conectou, ele vai achar. E olha, André, vou te falar, não existe nenhuma indústria no mundo que traga os 3 pilares que, quando bem alinhados, eles são absolutamente batíveis, como a indústria do futebol e do esporte atrás, que é o pilar cultural, o pilar social e o pilar econômico. A nossa indústria traz esses 3 pilares, mas agora eles têm que estar alinhados. Então, acho que a gente vem aí numa nova era, né, numa nova de percepção. E falar de clube-empresa, não falar de clube-empresa, isso aí foi aquele exemplo que você usou. Acho que clube-empresa é meio, não é fim. Até antes da pandemia, você pegava os 3 clubes mais ricos, você tinha Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Desses 3, só o Manchester United é empresa. Real Madrid e Barcelona não são empresas, mas são administrados como se fossem. É uma questão de mentalidade. Mas essa é a diferença, eu acho, né? Porque aqui o que eu vejo é que tem, e até a mudança da regulamentação na La Liga, que você mencionou, também bom, o cara precisa pôr, são 60 milhões de euros que o presidente precisa deixar ali de garantia, velho. Beleza, quer ser presidente do Real Madrid? Beleza, deixa 60 milhões de euros em garantia. Se você fizer merda, você vai tirar do teu dinheiro, Mas cara, é um produto, né? Você vê, atraiu agora aí o CVC, o fundo que está adquirindo. Mas você vê como é que são as coisas. Eu acho que qualquer desenvolvimento estrutural da indústria, que a gente está passando agora, ele necessariamente tem que ser baseado em apenas 2 pontos. Só 2. Governança e inovação. Se você tem governança, se você tem inovação muito bem estabelecidas, o plano, o produto vai girar. Sim. Não tem jeito, né? Então, isso falta ainda um pouco no Brasil, a percepção desse tipo, porque nós não temos um veículo de negócio. Por isso que, às vezes, a discussão da Liga é uma discussão interessante. A gente advoga para vários players internacionais grandes, como você falou, de jogos, de esportes, de betting, de aposta eletrônica, de integridade, de dados, que é fundamental hoje em dia, cara. Me dá arrepio, às vezes eu vejo um clube brasileiro chegando na internet dizendo, não, atingimos 100 milhões de sócios torcedores. Eu falei, cara, esse cálculo não é quantitativo. Esse cálculo é qualitativo. Eu prefiro ter 30 mil sabendo quem são o que querem, né? Dados de primeiro grau, dados de segundo grau, do que dizer que eu tenho 150 mil seguidores. É como ser rico no banco imobiliário. Eu costumo dizer, né? Eu sou rico no banco imobiliário. Pô, legal, cara. Tem lá um peãozinho, um prédiozinho. Eu sou rico no banco imobiliário. Bacana. Como é que eu uso?
Exato, né? Contar, porra, seguidor. Você pode comprar um apartamento em Copacabana ali na Brooklyn, né? Eu lembro que eu era garoto lá do Brooklyn, né? Eu olhava aquele cara, Brooklyn, onde é que é Brooklyn? Isso aqui é Nova York, não é aqui em São Paulo. Mas é isso mesmo, é melhor ativar a qualidade ali, né? Saber o que faz, porque aí você põe produto pra dentro. É que eu faço. Caralho, o caráter não é quantitativo, ele deve ser qualitativo. E hoje, com inteligência de dados, cara, análise, né, cara, inteligência artificial, né, tudo que a inovação nos permite. Cara, é uma questão apenas de você um dos poucos ambientes que você consegue sobrepor LGPD, né? Sem sobrepor legalmente falando. Né? Você fala, pô, o cara é fã, torcedor. Você fala, ó, dá o aceite aqui de receber informação sobre o seu time. Porra! Exato. Quem vai falar não? Mas isso tudo custa também, né? Custa, exato. E o meu receio custa, com tudo... é investimento, cara. Tudo bem, né? É investimento, com a cabeça do precisa ter um start ali financeiro. Precisa ter um start financeiro. É que eu falo, a agenda do clube brasileiro, ela é muito mais emergencial. O cara precisa pagar o salário. Salário, exato. Esse é o problema. E isso te dá, cara, te deixa pra trás, velho. Se você não tem esse start inicial, mas daí que você tem as emergências. Governança e gestão que o Marcos Você sabe que outro dia eu fiz mas aí você tem que mirar lá na frente. Sempre. Mirar daqui 5 anos. Pô, daqui 5 anos eu vou investir em dados. Sim. Tá bom, então eu vou fazer um trabalho pra chegar daqui 5 anos. Outro dia eu tava fazendo um contrato de um jogador famoso na Premier League. Agora, em janeiro. E eu tava na reunião em Londres lembrando de como eu fazia uns contratos lá atrás, né? Foi o primeiro contrato que eu fiz do Gamarra lá pro Flamengo. Então tem uma foto que era peseta ainda, né? Não era nem euro, cara, com a camisa do Atlético de Madrid e peseta atrás. E é engraçado que você tinha ali, às vezes, algumas remunerações do atleta baseadas em performance. Sim. Justo. Cara, você ia na sorte, cara, bom, o cara fez uma boa temporada, então acho que vai chegar. Esse último contrato que eu fiz agora, o clube, e isso é muito normal hoje em dia, tanto no valor da transferência como no valor da remuneração do atleta. Olha só, eu vou te dar X fixo, vou te dar mais tantos mil se eu me classificar, vou te dar mais tantos mil se você tiver um clean sheet, como eles chamam lá, né, sem levar gols, se o clube chegar na Champions League, outro chegar na Europa League, outro e vai ali tendo os gatilhos de remuneração. Eu olhando lá pro diretor, falei, não tem problema, me dá, por favor, aí uma semana para eu analisar esses gatilhos. Saí dali, fui pro hotel com o empresário e jogador. Em 10 minutos eu contratei uma empresa que trabalha com a gente de análise de dados. 5 dias depois eles me deram um relatório completo analisando as últimas 5 temporadas do jogador. E não só isso, eles analisaram os companheiros de time do jogador, que iam jogar com ele nesse clube. Eles analisaram o chaveamento do clube na Champions League. Eles analisaram o técnico com o estilo de jogo e as posições que seriam jogadas. Voltei para a mesa de reunião uma semana depois, dizendo, cara, olha só, eu topo esse modelo de remuneração. Só que esses gatilhos, a gente vai ter que ajustar eles. Tem condições. Porque os que eles tinham me oferecido, eu teria 60% de chance de atingir. Com a análise de dados que eu fiz em função da tecnologia e inovação, chegou a 85% a chance. Eu estava muito tranquilo. Não é ciência exata, lógico, mas você diminui a sua margem de erro. Explica isso pro jogo. Você vê, isso é o uso de uma inteligência, perfeito? Que está à disposição, custa talvez alguns $1.000, num contrato de milhões de dólares. É o Moneyball feeling. Exatamente. Moneyball é isso aí. É isso. Entendeu? E assim que é feito hoje em dia. Eu acho que o grande case que foi mais divulgado foi o De Bruyne, né? A renovação do De Bruyne, que os caras falaram que foi 100% baseado em performance. Em performance. Isso é muito comum hoje em dia, né? Os clubes, eles se baseiam em performance. E faz sentido. Eu não sei se pode falar, mas sentido, né? No próprio atleta, que vai se cuidar, que não vai pra noite. Produtividade. Né? Que vai comer direito, que vai treinar direito. Eu não sei se isso pode ou não, mas o Neymar também foi assim, não? Teve... O Neymar já é uma... Engraçado que é tão rápida, né, a transformação. O Neymar foi transferido pro PSG em 2017. Sim. Rapaz, se você for ver o que aconteceu de 2017 até 2021, 17, é um mundo, é um outro mundo, tempo, concorda? Tempo já. Mas eu sempre falo, na negociação do Neymar, do Gamarra, que foi a primeira que eu fiz, o contrato tinha 3 páginas. E eu não tinha a menor ideia que eu estava fazendo ali. Mas eu assinei aquele negócio, né? Estava começando ali 3 páginas. Qualificação das partes, valor da transferência, a última página, assinatura. Mas nada. O jogador foi 4 milhões de dólares a operação. A operação do Neymar tinham pelo menos 30 profissionais envolvidos. O contrato tinha mais de 100 páginas. Eu mostrei nas minhas aulas um contrato do Manchester United que eu fiz agora de imagem. São 73 páginas. Eu sempre falo que um contrato de trabalho eu faço em 2 minutos. Um contrato de imagem vai me demandar talvez algumas semanas. Porque é tanto conteúdo monetizável. O que o clube quer, o que eu quero, a imagem individual, a imagem coletiva, a imagem privada do jogador, o que ele pode, o que ele não pode. Tudo é monetizável.
Mas agora com antes tinha aquela coisa generalista, né? Eu lembro dos contratos que eu assinava quando eu era empresário, que tinha lá, e outras plataformas. Então não existe, né, cara? Exatamente. Isso é 15 anos atrás, mas era, TV, rádio... Não, é aquela coisa básica, né, André? Que era a empresa de imagem do jogador, o clube contrata, vê o patrocinador, bota o dinheiro ali. Hoje, com essa desintermediação e os atletas sendo os novos atletas, e a possibilidade das NFTs, cara, da tokenização, onde você mata simplesmente o seu middleman, como a gente chama, o homem do meio negociador, sua relação é direta. Isso tudo é uma mudança total no agenciamento, na advocacia esportiva, na transmissão, porque tudo é dado e conteúdo. Mudou completamente a dinâmica de negociação hoje dentro do esporte, para o patrocínio, para o detentor do direito, para o contrato de trabalho, para o contrato de imagem. Tudo mudou. E vai mudar cada vez mais nos próximos 10 anos. E precisa ter um cara do lado, no caso do Neymar, no exemplo que você deu aí de 70 páginas. Só pra lembrar do contrato, né? Aqui, ó, página 32. Não, hoje essa aqui você não vai fazer não, meu amigão. Essa aqui você pode, essa aqui você não... Porra, pra lembrar de cada cláusula, cara, porque senão você tá ferrado. Isso mesmo. É incrível. Então, assim, acho que é um mercado muito promissor. E, repito, o nosso mercado ele tem muita aderência a esse tipo de mudança. O mercado do esporte sempre aderiu muito a essas mudanças. Nós somos sempre... Quando voltou agora, vamos dizer, a retomada aí da economia, dos eventos, o mundo parou para ver o que está acontecendo. Como é que volta o estádio, como é que volta a transmissão, como é que volta o jogo. Nós somos um tubo de ensaio, né, do mercado do entretenimento. O esporte é um tubo de ensaio para o próximo show. Garanto que o pessoal do Rock in Rio tá de olho como é que botaram 70 mil pessoas no Maracanã. Cara, como é que esses caras estão fazendo isso? Tá testando, não tá testando? Né? Tem passaporte de vacinação? Não tem? Por aí vai. E cada lugar é um lugar. Cara, eu tive os últimos 40 dias, eu assisti jogo na Arábia Saudita, assisti jogo do PSG, assisti jogo do Chelsea, assisti jogo do Manchester United. Em cada área você tem um tipo de protocolo diferente. Mas o Gol sempre é o melhor tipo de conteúdo e produto. É um desafio. E o que eu sempre falo, a gente comenta quando fala de futebol, de outros esportes, aí pega a NFL, a NBA como exemplo, que são os puta cases de sucesso, pelo menos na minha opinião. Cara, sem dúvida. Mas a parte do entretenimento durante no caso do esporte, do futebol, dos 90 minutos ali. Cara, a gente não explora nada aqui no Brasil, né, velho? Então na linha do, vamos, spin-offs de produtos, etc. O que falta pra fazer isso? Por que não faz aqui? Isso é muito interessante. Você repara que o futebol, ele se desenvolveu muito pouco em termos de produto espetáculo. Você tem, claro, por exemplo, pega o jogo FIFA, né, da EA, que até agora briga aí com a FIFA, com a EA. Aquilo ali é o máximo que você tem de variação sobre o mesmo tema. É um jogo eletrônico que é impressionante, aquilo ali, a quantidade de times que foram formados, de compra, uma coisa absurda. Mas o jogo jogado ele mudou muito pouco. A NBA mudou, a NFL mudou, a maneira que você assiste o jogo, né? Toda a inovação que é jogada ali dentro. Existe uma discussão, por exemplo, atual, da semana passada, do órgão que regula as regras do futebol, de aumentar, por exemplo, o tempo de intervalo de 15 para 25 minutos para você poder encaixar show. Uma maneira de você de entreter ali de forma um pouco diferente, trazer um pouco mais de conteúdo. Aí o cara fala, mas vai esfriar o jogo. Cara, o cara sai do jogo, até dar entrevista, entrar, tomar uma água, tirar a cãibra da batata da perna e ouvir uma instrução de jogo. Acabou os 15 minutos. Exato. Eu já vivi vestiário na minha vida. Eu sei como é que é no calor do jogo. 15 minutos mesmo não é nada. Você entra, quando você vê, o cara já tá chamando, voltou, vambora, galera, bora. Então, assim, tem uma ideia, por exemplo, de você mudar. Agora, essa tecnologia ontem foi lançada também, de você identificar ali, por exemplo, impedimento online. Mas tem várias coisas que estão acontecendo, né? É muito fácil, né? Muito fácil. A gente tem um cliente israelense, por exemplo, que está desenvolvendo uma tecnologia de dados que você consegue fazer toda a captação de dados direto da tela da televisão. Uma coisa muito interessante, né? Você então baixa um programa ali e faz uma leitura com um tablet. Você consegue ver velocidade de jogador, posicionamento, calor, mapa de calor, estatística, tudo, direto da tela da televisão. Tem muita coisa acontecendo aí, né? Pro bem do jogo, pro bem do espetáculo e pro bem do produto, acima de tudo. Sem dúvida. Acho que eu acho que eu não sei se você concorda, mas essa história do produto melhorar e ficar mais entretenimento, ele tá muito ligado à descentralização do poder de mídia, né? Sem dúvida. Porque eu lembro que quando a gente ia... Pô, eu fui presidente de clube, tá? Eu sei disso. E aí isso é uma coisa que eu prometi pra minha mãe no leito de morte, que eu nunca seria presidente de um clube, rapaz. Faz bem. Vou te falar, você é corajoso. Faz bem. Eu perdi uns 5 anos de vida naquele ano. E eu lembro que a gente ia pras reuniões da
da Federação Paulista, pro Campeonato Paulista, e tinha uma discussão muito grande sobre o protocolo da TV, que começava 1 hora antes do jogo e terminava 1 hora depois do jogo. Nesse momento, antes e depois, não podia fazer absolutamente... o estádio é teu? Campeão. É teu 1 hora... 1 hora antes de 1 hora de que antecede o jogo e 1 hora depois que o jogo acaba. Depois é teu. Nesse período é meu. E eu tô te pagando por isso. Então isso eu acho que pesa muito. Que daí o detentor faz o que ele quiser. E se ele tem um controle sobre todo o contexto, aí ele vê o que é mais interessante para ele. A partir do momento que você descentraliza, você fala, bom, um cara pode olhar e falar assim, peraí, eu preciso trazer mais atenção. Então como é que eu trago mais entretenimento? Como é que eu trago um show? Então acho que tá passando muito esse momento agora de... A NBA tá se desenvolvendo muito nisso, né? Você escolhe ali, por exemplo... Vocês já assistiram o jogo da NBA ao vivo? Eu assisti. É chato, cara. Eu acho chato aquilo ali. Para toda hora, cara. Tudo bem, é um show bacana, abertura, música, todo mundo lá dançando, né? Eu assisti em Miami, é legal. Mas eles, por exemplo, pra quem assiste remoto, eles já dão a possibilidade de você ter as pílulas melhores, né? Pode assistir os 5 minutos finais. Os 5 minutos finais, o best shot, né? Como eles chamam. Então, existem algumas maneiras para você... Isso é muito em função do mundo atual, né? A gente vive num mundo extremamente acelerado, né? A desintermediação da informação, a democratização da informação, ela criou uma velocidade e derrubou todas as barreiras vamos dizer, da hierarquia comunicacional. Então, você tem hoje uma quantidade absurda, né, de conteúdo, de informação, e nunca se soube tão pouco sobre tanto e tanto sobre tão pouco. Rapaz, quando martelam muito alguma coisa na sua cara... Até hoje eu não sei de que morreu o Tancredo Neves. Cara, marcou tanto a minha vida enquanto garoto, falaram tanto naquilo, até hoje eu não sei do que morreu o ex-presidente Tancredo Neves, eleito. Que é tanto e acontece isso, né? Que eu chamo de obesidade informacional. Então, quando a gente está falando isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o grande segredo hoje, isso passa, inclusive, como eu falo, pelo paradigma audiovisual, é o poder da curadoria. Vence quem tiver curadoria de conteúdo. Nós aqui estamos fazendo uma curadoria de conteúdo. 100%. Perfeito. Às vezes o cara chegar lá no aeroporto lá de Congonhas, ver aquela prateleira cheia de livro lá de loucura, de coach, não sei o quê. A gente está aqui fazendo uma curadoria de informação. Já falamos de NFT, já falamos de tecnologia, já falamos de tudo, de produto, de futebol, de vestiário, de tudo. Então eu acho que hoje o papel do detentor do direito é ser um curador de conteúdo. Perfeito. É o que você disse. Então, cara, qual é o melhor produto curado que eu posso dar para o meu consumidor de forma a ser atrativo? Esse é o meu papel, não é ficar lá 3 horas de janela para amarrar o cara. Você pega o relatório da Netflix, cara, do ano passado, de 2021, e tá muito claro lá, ele dizendo para os acionistas, o meu competidor não é mais a HBO. O meu competidor, e eu perco para ele, é o Fortnite. É pelo conteúdo, tempo que o cara fica ali preso, né, em função de algoritmo, de inteligência de dado, em cima de um conteúdo curado, porque, para eu ficar, às vezes, assistindo lá, ontem eu assisti 3 do Succession, que eu adoro, lá da HBO. Cara, eu fiquei preso ali. Por quê? O cara fez uma curadoria de conteúdo que me atraía, me deixou sentado de 9h30 da noite à meia-noite assistindo. Então, mas é esse o pensamento que tem que ter o cara da TV, no caso, no claro, exemplo que você deu do, não, o intervalo é meu e exatamente, tchau e beijo. Cara, é isso aí. Por que você não prende o cara aqui, cara? Mas sabe por que antigamente o cara não tinha por onde fugir? Né? Fazer o que eu falo? Antigamente era 1 para milhões. Hoje são milhares para milhões. Então, meu irmão, se me encher o saco aquilo ali, eu vou apertar o ESC e já vou clicar no outro ícone ali. Eu vou pro meu celular. Alt-tab aqui, Alt-tab, né? Eu vou pro meu celular, vou pro meu tablet, vou pra televisão, meu filho tá na outra. Rapaz, hoje numa casa de 3 quartos com 2 filhos, você consegue assistir o mesmo conteúdo de 3 formas diferentes. Você consegue assistir um jogo da NFL? Fácil. De uma criança lá com design lá da Nick, né, cara? Como é que chama o canal da Nickelodeon? Nickelodeon, né? Com narração Nickelodeon, visual Nickelodeon. Você consegue assistir no outro canal sem nenhum tipo de narração. Não quero ouvir ninguém falando no meu ouvido, cara. Eu quero ver. Beleza, clica aqui. Você consegue o mesmo conteúdo de 3 formatos diferentes. E o que é isso? Curadoria baseada em relação B2C, em dados. Inteligência de dados, algoritmos, etc. Inovação a serviço de agregar valor a um produto existente. Não que eu acho que a Federação Paulista seja um
um grande... Eles fazem um bom trabalho. Um grande exemplo, mas eles estão fazendo um bom trabalho. Sim. O Bernardo, a galera lá são muito bons. Sim. E eu acho que um grande exemplo do que você falou vai ser o Campeonato Paulista do ano que vem, né? Então vai ter veiculação no Desimpedidos, você vai ver, né, com o Chico narrando lá, aquela história toda. Vai ter televisão, formato televisão, e eu não lembro qual, acho que vai ser a Band, não sei qual vai transmitir. E eu acho que vai ter um outro formato também em outra plataforma. No YouTube, em outra plataforma com tipo de conteúdo. Então, esse é um bom exemplo mesmo. Mas esse não digo não é o futuro, é o presente, né? Tá acontecendo porque já. É o que vai te fazer, enfim, tá ali brigando, entendeu? Pra não estar assistindo uma série da HBO, por exemplo, tá assistindo o Campeonato Paulista. E passa a ver que o direito propriamente dito, né? Aqueles 90 minutos, eles... Não que sejam menos importantes, mas sozinhos, sem um complemento, eles não são tão relevantes quanto com algum complemento. Exato. E aí explica um pouco, né? E puxando a sardinha pro meu lado, Capé. Vai. Por que o Desimpedidos virou o maior canal de futebol do YouTube no mundo? Desimpedidos é um case, claro que é um case. Por conta desse contexto todo. Fala, beleza, a gente nunca teve direito, né? Tá tendo agora, mas nunca teve direito. Por que conseguiu crescer? Porque ele tava oferecendo todo esse entorno que ninguém estava vendo, ninguém estava prestando atenção. E eu acho que o próximo passo disso tudo é exatamente em função das tecnologias. Como eu disse, você tem ali a fase 1, né, a internet 1.0, que você apenas recebia informação. Você vem para 2.0, que é a época, como eu te falei, das FANGs, né, o Facebook, né, cara, a Apple, o Google, a Amazon, que controlam todo o fluxo de dados e informações. Querendo ou não, você hoje aluga dados, aluga informações das FANGs, como eu chamo. E agora vem a internet 3.0, né, cara? Que é exatamente que você não só recebe e aluga, você opera efetivamente a internet. Há uma desintermediação total que você passa a controlar o teu fluxo de dado e informação sem a necessidade de aluguel ou de um intermediário ali naquele fluxo comunicacional. E como é que faz para controlar o atleta? Porque o atleta também, né? Nesse processo de controle da informação, o usuário, eu ali tenho o controle, também consigo produzir e escolher o que eu quero ver, mas o atleta, como parte desse ecossistema, também passa a ser um player mais relevante, vamos dizer assim, né? Ele começa a ter mais relevância do que ele tinha, que era antigamente só dentro de campo, de entregar ali os X gols por ano ou não. Americanizando a expressão, né, cara? Players are the new players, né, cara? Eles são os novos atletas, os atletas são os novos atores do mercado. Você acha que eles estão entendendo já? Assim, a nova geração entende, a gente tenta explicar muito isso nos novos contratos, principalmente que vão para os grandes centros, onde você já tem uma exploração massiva e uma monetização muito efetiva além dos 90 minutos, né? Então os contratos hoje já prevêem. E repito, a briga hoje é muito mais pelo contrato de imagem e conteúdo do que pelo contrato de trabalho, que é um padrão lá da Federação Inglesa ou Espanhola, etc. Sim. Mas as questões comerciais, elas vão muito além do estabelecido ali para a federação. O que é um ponto interessante também, né? Cada vez você vai ter menos ali ponto de fricção com as entidades reguladoras. Você vai ter mais ali, porque eu usei esse exemplo outro dia. Eu estava fazendo uma palestra na Espanha 2 semanas atrás com o pessoal da FIFA. Eu falei, olha só, antigamente o sistema operacional eram os órgãos reguladores. Serve isso para o esporte, serve isso para governo, serve isso para sistema financeiro, né? E nós éramos aquelas applications, aqueles aplicativos que ficavam esperando para sermos atualizados quando girava a atualização do sistema operacional. Hoje o sistema operacional é um mercado, cara. Então, todo mundo, inclusive esses órgãos reguladores, são nada mais do que aplicativos que devem ser atualizados a cada giro de atualização do sistema operacional, leia-se mercado. E os atletas fazem parte desse ecossistema. Então, eles têm que entender... Hoje eu tenho clientes que monetizam muito mais fora de campo do que dentro de campo. Que incrível. Nos Estados Unidos, você pega ATP, UFC, enfim, basquete, cara. Eles monetizam muito mais, sem dúvida nenhuma, do que... E é fundamental essa ferramenta como construção de imagem, de posicionamento, né? Sem dúvida. Fundamental. Né, cara? Embaixadores, o advento dos embaixadores, né, das marcas. Os jogadores, eu expliquei isso muito durante a pandemia, nós tivemos ali um fluxo absurdo no início da pandemia, demandou muito do nosso escritório tentar reposicionar alguns contratos de imagem que estavam em vigor. Com entregas extras, enfim, cara, não vamos rescindir esse contrato, né? Quem chegar apontando o dedo para a cláusula 13ª do contrato vai perder, cara. A gente está num momento aqui absolutamente atípico, tá todo mundo no mesmo barco, não é um problema pontual do André, do Mota, não, é um problema mundial. Então, vamos ajustar.
Vamos ajustar entrega, futura, prazo. E aí veio o advento, que eu acho que é muito educativo, exatamente da figura do atleta quando não tem jogo, quando não tem evento, quando não tem nada. Ou seja, o cara continua monetizando mesmo sem ter jogo ao vivo. E não existe nada mais poderoso do que o marketing esportivo, do que o evento ao vivo. A repetição. Neymar entrando com a chuteira lá da Nike, o outro entrando com a Adidas, o outro na NBA. Aquela repetição. Agora, quando você não tem mais isso, a figura do atleta, né, a vida dele fora das quatro linhas, etc., é que ditou os atletas diferenciados durante a pandemia. E aí vieram os embaixadores das marcas, os influenciadores, os atletas. Então foi um boom aí durante um ano e que isso é permanente, isso não vai mudar. Aqui o Gabigol aproveitou muito bem. Muito, ele tem uma leitura muito inteligente de mercado. A turma que trabalha, o Júnior Pedroso, a turma que trabalha com ele, tem uma leitura de mercado muito, muito interessante. Ele entendeu ali, né? Ele joga o jogo, né? Ele sabe a câmera que tá, né? Como Cristiano Ronaldo, né? Que pra mim, eu fecho a minha aula, inclusive, de MBA lá na Liga e no Real Madrid, dizendo, olha, eu só aprendi com o Jorge Valdano, diretor do Real Madrid. Ele falou, Mota, o próximo Messi vai ser mais parecido com o Ronaldo do que com o Messi. O Valdano fala isso pra mim exatamente porque o Ronaldo, querendo ou não, ele tem uma leitura de mercado absurda, né? Sensacional. Esse exemplo do Gabigol é bom, recente, saiu antes do jogo, agora saiu ele num escanteio, Cantando a música da Olha, ele sabia que a câmera estava focalizando ele. Isso é espetacular, Mas isso já é histórico. Você pega o Pelé no jogo de 1970, quando ele abaixa pra amarrar a chuteira e fica ali durante quase 30 segundos amarrando a chuteira. Toa, né? Ele sabia, ele ganhou $120 mil da Puma pra poder ficar 30 segundos, que ele sabia que a câmera... Você vê, isso foi em 1970, cara. São princípios básicos, né? De você entender sua posição no mercado. São poucos, né? Porque assim, parando pra pensar André, historicamente, tem essa história do Pelé, que foi bem lembrado. Tem o Ronaldo comemorando o gol. Sim, tem... não comercial, mas desse posicionamento. O próprio Dani Alves lá no Barcelona pegando a banana do chão. Assim, não é uma questão comercial, mas... de saber que a câmera tá pegando. Porra, exato. Né? Sabe, que ele ia pegar a banana comer, por quê? Porque tá todo mundo, né, hoje você pega o Gabigol, o próprio Ronaldo, né? Que é um cara que hoje é um empresário do meio. E você pega hoje os grandes atletas, principalmente do mercado norte-americano, já aí, cara, sendo head de fundos de investimento das SPACs, como eles chamam na área do esporte, fazendo o que eles chamam do name and trade, a troca do cara. Eu dou meu nome e eu encaixo aí no teu fundo de investimento e a gente vai para o mercado adquirir posição. Exatamente. Você vê, isso é um posicionamento muito além dos 90 minutos. Por isso que eu acho que a gente vem numa... Quem souber ter uma leitura... Acho que o mercado é bastante promissor nos próximos 10 anos aí. Acho que a gente vai ter uma mudança radical. Mas não dá para ser qualquer caboclo também, né? É. Isso que eu ia falar. Não dá... Mas assim, ou você adapta, cara, ou você morre. Não, eu digo, mas não dá pra ser qualquer jogador. Não dá. Não, pegar o, de com fato, todo respeito de fato aqui, não dá. Coisinho da esquina Não, ali. de fato não dá, mas para pra pensar assim. Porra, o Júnior o Júnior Pedroso, ele é meu amigo, pô, adoro ele e tá na nossa lista pra vir aqui. Um beijo pro Júnior Pedroso. Júnior, amigo. Demais. Mas, cara, assim, tem uma coisa que é inconteste. O Gabigol não é o melhor jogador do mundo. Não é. Concorda? Então, assim, ele não é o fora de série jogador, só que ele tem um pacote que torna ele fora de série. Exatamente. Então, assim, não dá pra ser qualquer um? Não dá. Não. Mas se o cara tiver uma condição a mais e tiver uma cabeça de produto, ele vai conseguir construir. Cara, o Daverson. Se ele é que ele, né? Mas ele tá com essa exposição que ele tá tendo, se ele souber trabalhar e capitalizar, ele pode virar um produtinho. E assim, eu acho que mesmo os jogadores que não têm essa percepção, esse posicionamento, e aí que a gente estava conversando, o importante é o produto. O foco é sempre o produto. Então, cara. Mesmo quem não está ali sob os holofotes, acaba se beneficiando de um produto valorizado. Eu trabalhei com a La Liga quando ela tinha Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Hoje ela não tem nenhum dos três e continua rivalizando como a segunda melhor liga depois da bilionária Premier League, né? Que vende aí mundialmente seus direitos, etc. Então eu acho que, por isso que eu falo, quando você tem uma percepção, ou quem comanda o espetáculo, ou quem envelopa o espetáculo, isso passa pelos agentes, pelos jogadores detetores de direito, todos envolvidos na indústria, quando você envelopa o produto e você utiliza o Gabigol, ou a Premier League utiliza lá o Cristiano Ronaldo, eu acho que o mercado, esses líderes da indústria, do mercado, que se posicionam de forma independente, eles viram... Eles passam ali a sobressair, eles levitam no mercado e acabam atingindo o coletivo, porque o foco é o produto.
Então não tem que ficar mas o cara é do Flamengo. Tudo bem, isso aí é papo da arquibancada. Sim, e faz parte, normal. cara. Né? Tem 3 realidades, a da arquibancada, né? A da imprensa e a verdadeira. Né? Eu sempre falo isso. Então, a gente tem que ter essa visão do produto que ele é monetizado, capitalizado, solidificado através de ativações pontuais, seja de atleta, de clube, de um Gabigol, de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Corinthians. Né? Mas aí tem que ser uma visão mais sistêmica. Né? Então, cara, e a gente tem essa discussão quando se fala da liga e do... Eu acho fenomenal essa discussão de liga, mas eu acho que, como tudo tá super interligado, vai sempre esbarrar em algum contexto específico. Então, pô, a liga é legal, do caralho. Só que eu acho que a liga ela não vai sair enquanto não profissionalizar essa história da gestão dos clubes. Sim. Por quê? Porque daí na hora de discussão, o presidente vou usar o Flamengo como exemplo, que é o maior clube, claro. né, com a maior torcida e hoje o destaque, de né? maior receita, sem dúvida. O Flamengo virar e falar assim, cara, não, eu preciso ganhar mais. Ponto. Tá, peraí. Claro. Ok, você precisa ganhar mais, mas como é que a gente melhora o todo Exato, pra todo mundo isso. ganhar mais? Não, eu preciso ganhar mais. Aí não sai a liga, pelo menos essa é a impressão que eu tenho de fora, tá? Você tá certo, mas a gente participa das discussões, enfim, se você pega os cases de sucesso, como a Premier League, que eu sempre gosto de usar o exemplo, você pega a diferença da receita do primeiro clube, que é o Liverpool, cara, e o último da tabela, dá 1,8 vezes, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Há ali, né, um balance que a gente chama ali entre todos envolvidos debaixo do mesmo guarda-chuva, que é produto Premier League. Sim. E o que é vendido não é o Manchester United, claro que ele tem as ativações dele individuais, mas ele tem um guarda-chuva maior que a própria Premier League. Você pegou o exemplo do Flamengo. Eu tenho uma opinião que clubes como o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que está chegando aí com tudo e tal, cada um no seu formato, no seu modelo. Ontem lá o Cruzeiro protocolou só pedir virar empresa, o Vasco está indo pelo mesmo caminho, o Botafogo vai pro IPO, enfim, o Atlético Paranaense, os clubes. Você vê a pirâmide do futebol já está se invertendo. Você pega o Red Bull, você pega o Ceará, você pega o Bahia, você pega o Atlético Paranaense, já estão tomando posições de clubes que... Né? Mas chega uma hora que clubes como o Palmeiras, o Flamengo, eles não conseguem escalar. Isso eu aprendi trabalhando com varejo. Chega uma hora, ou você adquire posições, né? E você compra a lojinha do Nordeste. Não é isso? Ou você expande, ou você não escala. Então o Flamengo vai chegar uma hora que ele vai bater num teto e ele não vai conseguir mais escalar o produto dele, a não ser que ele esteja numa prateleira mais convidativa para a compra do seu produto. Então ele pensa individualmente, claro que ele quer ser campeão e tal, mas o ecossistema que ele está inserido é tão importante quanto, como você falou, a lojinha do bairro. Precisa subir tudo, né? É claro. Eu acho que essa é a visão que os caras têm dificuldade. Eu falo, porra, eu entendi há muito tempo atrás que eu não sou inteligente. Tem muita gente inteligente, né? Você para comprar. Mas a gente fala, porra, eu busco referência, né? Claro. Fala, porra, já que eu não sou o cara mais genial do mundo, vamos olhar pra quem pensa direito e vamos usar o que a gente pode. Porra, por que a NBA dá certo? Pô, o sistema de franquia, por que o cara todos são donos. Se ele gasta muito, ele ganha menos, né? Pra equilibrar, não sei o quê. Porra, você tem uma distribuição mais tem sentido, né? razoável. A história da Premier League, do 1,8 de diferença. Mas a ideia 50% é dividido igual para todos e o resto vai, claro, você não pode o Manchester United receber a mesma coisa que o Burnley, né, cara? Sim. Não faz nenhum sentido. Mas isso que eu digo, chega uma hora que com a globalização do mercado, a questão do conteúdo audiovisual, a tecnologia, a inovação, vai pressionar os caras. Exatamente, né? Você começa a ter uma percepção que o mercado não vai escalar, que você bateu num teto e dali você não sai, é dali para baixo. Você vê o Citigroup comprando... Olha aí. Não um clube pequeno, mas chegando aqui daqui, sei lá quanto tempo, comprando um clube de torcida. Eu acho que o futebol brasileiro é um produto... a estigma do... Né, enfim, o verde e amarelo, a camisa, o craque... Clube europeu não assiste futebol brasileiro. Clube europeu assiste jogador brasileiro. Então o número 10 ali, o cara vai vir ver o camisa 10. O cara não vai sentar para ver uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro. Não vai. Eu tô te falando isso porque eu sei, não é o que eu acho. Agora, o futebol brasileiro. Eu falei isso outro dia numa reunião, até de certa forma tensa, uma reunião política, fora. Eu falei, olha só, a gente pode o que vocês quiserem aqui nessa mesa. A única coisa que a gente não pode aqui nessa mesa é ignorar o futebol brasileiro. Com todo o respeito
eu não sou uma ilhota caribenha. Eu sou um elefante no meio dessa sala. A gente vai ter que fatiar, vai ter que... Alguma coisa tem que acontecer. Porra, alguma coisa vai sair dessa mesa aqui, ó. Então o futebol brasileiro, ele sempre será... Existe o interesse? Existe. Nós advogamos para grupos estrangeiros que sempre pedem relatórios do diligence, mapeamento de mercado. Só que a gente sempre esbarra na pergunta final. O cara fala, Mota, o que eu tô comprando? Você usou o exemplo. É muito boa. Você usou o exemplo da NBA. O cara, quando compra uma franquia da NBA, ele compra um equity da liga. O cara, quando compra o Newcastle, ele compra um percentual de uma hold liga, Premier League. No Brasil, o cara compra um clube. O que ele compra? A dívida. Comprou a bucha. Não é isso? Ou o cara vem aqui para explorar jogador, pegar jogador jovem. Os torcedores, né? O dado dos torcedores, que podia ser também. Não é isso? Né? O que ele compra? O nome fala, é investidor, não é financiador. Investidor compra equity, compra participação de produto, não dá linha de crédito. Linha de crédito vai lá e negocia com o Bradesco, cara, se você conseguir. Negocia lá com o Itaú, uma linha de crédito para financiar as tuas dívidas. É bom, né? Não é isso? Porque aqui tá foda. Então, o clube brasileiro, ele tem uma percepção diferente do que o investidor tem. Você usou o exemplo do City. Você vê, ele vai lá e compra dentro da liga australiana, dentro da MLS, né? Compra lá na Premier League, compra na liga, da Superliga, tem, né? Na Superliga indiana, ele compra posições. Agora, o que está por trás disso tem vários motivos, partido do que a gente chama do club ownership. Vários. Mas no Brasil, a pergunta que impera é: o que eu estou comprando? É isso. Se souber responder, bota preço. Começa a reunião por ela já, né? Exato, bota preço, como cara. Vamos lá, o que eu tô comprando? Beleza, é isso. Então vamos falar quanto custa. R$1, 1 bilhão, 50 bilhões. Essa pergunta é tão fodida que ela serve pro jogador também, né? Eu imagino a reunião assim, com o Sheik e o pai do Neymar. Neymar, pai, vira e fala assim: o que eu tô comprando? O Sheik falando pro pai do Neymar: o que eu tô comprando? Campeão, você tá comprando não sei quantas milhões de camisas vendidas no mundo inteiro. Você tá comprando. André, eu saí de Paris na assinatura em 2017 contra o Neymar sem uma camisa do Neymar, cara. Não tinha. Eu saí de Paris sem uma camisa do Neymar. Eu olhei da janela lá do Leonardo, a fila dando volta lá na loja do PSG. Até brincava que eu levei agora pra Arábia uma camisa do Neymar assinada. Eu brinquei com o Neymar. Pô, Ney, finalmente será que eu vou ter uma camisa do Neymar? Até hoje eu não tenho a camisa do Neymar. Eu saí de Paris com a camisa do Neymar. Os direitos de televisão da Ligue 1 francesa estavam sendo renegociados naquela temporada por 850 milhões de euros. Rumores que o Neymar seria contratado. Para a negociação. Neymar é contratado. Volta a negociação com 1,4 bilhões de euros. Players are the new players. É isso que o senhor tá comprando, seu Sheik. Não é isso? Te respondi. Você vê a penetração do Paris Saint-Germain, né? Você vê, enfim, na Ásia, os números do Neymar na Ásia, na China, um mercado complicadíssimo, entendeu? É isso. Não precisa nem falar. Depois você só dá o contrato e a caneta. Isso, o Paris Saint-Germain compraria o Neymar 50 vezes, né? E o cara ainda vem perguntar: quem inflacionou o mercado? O Neymar ou Neymar inflacionou o mercado? Meus números, pô. Coisa linda. Isso serve pra cá também, né? Pra esse presente. Eu trouxe isso aqui, rapaz, pra gente. Primeiro, obrigado, hein? Isso aqui é um resumo. Aliás, isso aqui, rapaz, eu trouxe porque eu esqueci de dar lá na Arábia Saudita. Tava na minha mala. Eu falei, cara, eu vou levar pros caras. O cara não é shake, mas, pô, eu vou levar pra ele. Isso aqui muita gente fala que é a CBF, né? Eu falo que isso aqui é o tal do produto que a gente falou durante essa hora e meia hoje, né? É sobre o produto futebol brasileiro. Não é sobre o Campeonato Brasileiro, não é sobre o Campeonato Paulista, não é sobre o Gabigol, é sobre o produto futebol brasileiro. É esse que tem que ser fomentado, estruturado e lastreado em governança e inovação e ser colocado na prateleira que ele merece. Porque é esse que o mercado quer consumir e é esse que o mercado quer investir. Esse é o produto, futebol brasileiro. Dá para responder fácil, né? O que você está comprando? Não é isso? Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. É isso. Isso é sensacional. E é um único lugar que você consegue concentrar todos esses caras que geram valor para os clubes em uma única marca, né? O Brasil é muito maior. Louco você pega os números né? da FIFA, e hoje a FIFA publica, né, através do TMS. Desde 2011 a FIFA monitora eletronicamente o mercado internacional de transferências. O Brasil é recordista desde o surgimento, desde 2011. Maior número de jogadores transferidos, maior número de jogadores estrangeiros circulando pelos continentes. Mas assim, é 40% a mais do que o segundo. Que loucura. E países que
como França, colonizou a África, Sim, então sim, você tem muito jogador, né, africano que gira muito ali pelos mercados. O Brasil é recordista ano a ano. É o nosso. Isso aqui é o que temos no que somos melhores. Não adianta. Isso precisa ser melhor tratado. Você usou o exemplo da Globo, por exemplo. Eu lembro uma vez que eu fui negociar, Marcelo Campos Pinto era o diretor da Globo ainda, a gente foi negociar um direito de televisão, eu estava por uma das partes. E o cara, não, eu quero comprar o Campeonato Brasileiro, eu quero comprar o Campeonato Brasileiro. Eu falei, cara, eu não vendo o Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo olhou assim pro Marcelo, como não vendo o Campeonato? Eu vendo o futebol brasileiro. Você vai comprar um pacote. Você vai comprar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a revista semanal do futebol brasileiro, que eu vou fazer os highlights, isso dá 20 anos atrás. Você vê, ele não vem, eu falo, a Globo fala, eu não vendo o Campeonato Brasileiro, eu vendo futebol brasileiro. É isso que você vai comprar. É isso. Então, é conteúdo 365. Estamos em 2021 na mesma posição de valorizar, repito, o que temos de melhor no que somos melhores. Sensacional. Espetacular. Coisa linda. Olha, eu vou falar, eu como gosto do tema, é bom. Gosto muito do Marcos, eu fico aqui fã, por... Pô, você é professor, pô. Você tá maluco. Você disse que você sabe pouco. Vamos encerrar aqui, André. Encerra agora, André. Eu falo você lá no escritório encerra seguinte, agora. ó, é impossível a gente saber todas as soluções do direito, mas o mais importante é conhecer quem saiba, livros ou pessoas. E eu conheço aqui quem sabe muito de mercado, Andrézão, meu consultor aqui, feríssima, porra. Prazer estar com vocês. Encerra agora, aqui, André. Encerra já, velho. Prazer estar com vocês aqui. Tem que saber parar. Não tem que você falar isso no teu Twitter, você fala isso. Eu sempre falo, tem dois momentos de sair. Ou quando você tá quebrado ou quando você tá por cima. Não tem meio caminho. Encerra por aqui, pelo amor de Deus. Você tá aqui, né? Obrigado, cara, pelo Mas essa é a parte boa, assim, de ter esse podcast, que daí eu só trago amigo. Aí fica fácil, pô. Ele traz à tarde pra não ter que pagar o almoço, pô. Tira dinheiro desse homem aqui, é difícil, cara. Pô, eu quero ver convidado de manhã, 11 da manhã. Depois de sair pra almoçar. Não tem não, meu irmão. Você tá morando em São Paulo agora? Tô morando em São Paulo. Então, todos os caminhos levam. As pessoas perguntam. No Rio, pô, mas né? Leva almoçar. As pessoas, Moto, você prefere o Rio ou São Paulo? Eu falo, cara, o Rio é um escândalo da natureza. São Paulo é o melhor capitalismo latino-americano conseguiu inventar. Na dúvida, eu fico com os dois, pô. Eu moro aqui no Rio, pô, vambora. É as duas pernas, né? Que o Neymar falou. Qual perna você prefere? A do Messi ou do Cristiano? Gostei, a esquerda do Messi, a direita do Cristiano. Porra, puta resposta, velho. Fora essa a pergunta onde você mora, né? Aqui nesses últimos 3 meses. O André já suou. Onde você mora? Só não fala São Paulo. Não, que isso, tá? Já vamos marcar esse almoço já. Vambora, tô morando em São Paulo, cara. Vamos aproveitar. E o nosso papel é esse, cara. Acho que esse é provocar. Oportunidades como essa aqui, as pessoas ouvem, as pessoas discutem. Tenho certeza que eu vou sair daqui, vai ter gente ali tweetando, comentando. E nós somos, acima de tudo aqui, provocadores. Acho que é nosso papel, porque nós somos aqui lanterna de proa ao final do dia da indústria. Nosso papel é realmente provocar para melhorar o ecossistema. Eu fico feliz de ver que tem esses movimentos mais... menores até, que começam menores, porque, cara, tem que começar nesses líderes, assim, as coisas não vão começar na massa, né? Elas começam pequenininho, com pessoas que têm autoridade, que têm acesso para fazer essa mudança. E a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse papel, né? Vocês, nós, enfim, todos nós temos um papel muito importante, de muita responsabilidade nessa guinada aí da indústria. Repito, para quem está na indústria, para quem está entrando na indústria, acho que teremos aí estou chamando do terceiro ciclo. Vai ser muito interessante, no mínimo, nos próximos 10 anos aí da nossa indústria. Vai. E para quem, e eu também vi em alguma Twitter, acho que pode ter sido teu. Deve ter sido, é sempre Twitter. Para quem quiser ingressar no direito desportivo, qual que é a sua recomendação? Esquece o futebol, né? Acho que tem que focar na indústria do entretenimento. Achei sensacional. Né? Alguém perguntou, como é que eu queria começar no direito esportivo? Não começa. Eu falei outro dia, uma aula de mestrado, lá fui a ESAD em Barcelona, falei, boa tarde a todos, vocês estão na aula errada. Vocês estão aqui para ouvir direito desportivo, a gente vai falar de regulamento, mas é muito maior, e isso é ótimo, que abre um leque de oportunidade para vocês. Se vocês estiverem preparados, tiverem essa percepção e a sensibilidade, parabéns, vocês estão no momento certo, vocês escolhem. Coisa linda, provocação excelente. Não, mas a gente tem a pergunta final também, que acho que é super importante. O André falou não sou inteligente, mas busco referência. Parte do nosso papel, inclusive, também aqui como provocadores, de fato, também, né, e curadores, inclusive, é trazer referências para as pessoas, né? E a gente faz uma pergunta final simples: quem que é referência para você, para os convidados, assim? Porque realmente a gente acredita muito no poder da referência e que referência gera referência. Então,
assim, engraçado que as minhas referências não vêm do direito, né? Legal. As minhas referências vêm, por exemplo, meus livros que eu gosto, eu adoro biografia, mas eu não gosto de biografia de sucesso, não. Eu gosto de biografia de falha. Né? Você aprende, né? Eu falei isso outro dia no meu curso de oratória, eu falei, as pessoas, o problema é que o cara entra para uma palestra, uma aula, achando que vai dar tudo certo. E o cara não tá preparado para quando vai dar errado. Outro dia eu fui dar aula, caiu lá, não abria o PowerPoint, o microfone não funcionava. Se você não tá preparado para aquilo, né? Então eu gosto muito de biografia. No futebol, claro, né? Eu tive, assim, eu acho que o futebol me apresentou pessoas espetaculares, né? Que eu tive a oportunidade de conviver. Professor Alex Ferguson, assim, um cara espetacular, o que eu aprendi com ele, conversas, né? David Dean, que foi um dos criadores da Premier League, né? Que me ensinou todo o conceito. Eu ajudo ele em algumas coisas aí pontuais pelo mundo de palestras que ele faz, enfim, um cara espetacular, o cara que fez a concepção da Premier League quando o futebol inglês encontrava o seu pior momento, né? Com aquela tragédia, né? Lá nos anos 90, se não me engano, enfim. Então acho que isso é um modelo de negócio. Tem uma biografia que é muito contestada, mas eu acho que vale a leitura, que se chama Jogo Duro. Inclusive eu tenho uma frase, né? Jogo bruto, o jogo é bruto, né? Vem do Jogo Duro, que é a biografia não autorizada de João Avelange, maior de queira ou não estou aqui fazendo nenhum juízo, né, de valor, mas maior dirigente esportivo que já existiu em função do que ele fez, né, de retomada do poder do futebol dos europeus, na sua eleição em 1974, se não me engano. Alex Ferguson, claro, né, como te falei, o livro, a biografia dele. E para quem gosta de escrita, como advogado, literatura, minha maior influência intelectual, Paulo Francis, claro, né? Para mim é o grande, porrada, hein, meu? Grande provocador numa época que não existia rede social, não existia nada. Para mim, Paulo Francis é a minha inspiração provocadora do establishment. Aí sempre foi, sempre será. É verdade. Grande mestre. Só um parênteses aqui, um dia a gente precisa promover um papo dessa história da Premier League com o Kaká. A gente tem falado muito disso. Ótimo. Kaká A gente tem falado muito. Assim, Kaká, um chamamento aqui, ó. Você deve assumir um pouco mais o protagonismo, você tem muito conteúdo, é um cara que tem um papel importante nisso tudo que a gente está conversando aqui. Ó. Tô te provocando, hein, Kaká? E ganhou 10 milhões no último ano de seguidores, então é uma baita voz, né? É um cara isso, ótimo, né? Kaká é um cara, porra, um Mas cara a gente especial tem discutido muito essa transformação das ligas e até ele me surpreendeu com o conhecimento que ele tem dessas transições. Então, a transição da Premier League para virar um produto, a transição da Bundesliga, a transição da própria Liga Italiana, né, que até tem o caso que ele viveu, obviamente não participou, mas ele viveu o momento do Calciopoli lá, ele jogava no Milan. Espetáculo. Então as visões que ele tem são incríveis. Aliás, eu aprendi muito trabalhando com o Milan, né? Assim, para mim, Galliani, o maior dirigente vivo, seguido de Marina Granovskaya, minha amiga do Chelsea, para mim é impressionante o que aquela mulher faz, até o Chelsea agora ganhou toda a premiação, né? Ontem balou o melhor time, enfim. E por aí vai. Mas eu acho muito importante para quem está começando, os advogados ou não, também terem hoje em dia muito importante noções, né, de sociologia, filosofia, macroeconomia. Isso é fundamental, né? Meus livros que eu leio de filosofia, Byung-Chul Han, Alain de Botton, você tem uma percepção um pouco mais, uma sensibilidade às vezes que foge aí na velocidade que a gente tem no dia a dia da sociedade, da nossa vida. Você tem que, às vezes, desenvolver um pouco aí esses pilares. Tem que entender o ser humano, né? Porque eu sempre falo, né? CNPJ é veículo de negócio. No final do dia, na nossa indústria, é sobre pessoas. E pessoas são pessoas, né? Cada um com as suas Principalmente o esporte, né? Exatamente. Meio super político, super politizado. Exatamente. Eu sempre me lembro das minhas épocas de divisão de base, quando, às vezes, alguns holofotes aqui e ali nos cegam, mas é bom voltar ali às origens, né? E sempre lembrar que no final do dia é sempre sobre pessoas, né? A gente tem que ter um pouco essa sensibilidade que é importante. Sensacional. Espetáculo. Que aula. Que aula. Bora. Speechless. Conte comigo. Speechless, verdade. Tamo junto. Junto? Você também. No mesmo barco, meu irmão. No mesmo barco. Olha, eu tô na proa, eu tô na polpa. Vambora. Não preciso nem falar, né? Estamos 300 juntinhos. Cara, obrigado aí pelo convite. Muito bacana, cara. Eu adoro podcast, pô. Cara. Isso aqui pra mim, pô, lembra rádio, não fala isso, que não, vamos começar a te chamar toda semana. Vambora, que você vai pra debate, papo, provocar, mesa redonda. Cara, isso é um negócio que é verdade, a gente tava falando disso outro dia. Não tem nenhum podcast relevante de futebol. É verdade. É incrível isso, né? Verdade. Fala, puta, tem ou é muito boleiro, tem né? Mas, cara, mas relevante, assim, o próprio clube, grande, torcedor, assim, né? Você tem o Flow Sport lá, que tem o Futebol que SA que tá isso, começando, né? que é interessante, né? Eu até participei outro dia de um papo com eles, pessoal bacana.
muito ligado mais pro jogo, né? A coisa mais assim do bastidor do futebol mesmo, puro, mas nessa pegada que vocês têm aqui é muito interessante. Eu me dei conta disso, sabe quando? O Juca Pacheco, ex-assessor de São Paulo, assessor de alguns jogadores hoje, ele me ligou e falou assim, cara, eu preciso levar o Elano em alguns podcasts de futebol, para ele contar um pouco do que ele fez na Inter de Limeira, né? A transição dele. Eu falei, me indica uns aí de... Aí comecei a pensar, falei, cara... Sem razão. Mesas redondas de debate, né? Cara? Não sei onde te indicar, cara. Falei, cara, os podcasts grandes que tem, que vão dar projeção, pô, o Flow, o Podpah, o Inteligência, esses caras aí, mas de futebol, assim, específico, pra falar com o mercado. Sim. E é importante hoje, né? Precisa, o que acontece precisa. hoje, o mercado é tão dinâmico. O Flow entendeu isso, fez o Flow Sports ali, né? Tá tentando, tá tateando ali. Vamos abrir negociação com o Dr. Marcos Mota aqui pra gente. Conta comigo, cara. Eu adoro comunicar. Eu sinto necessidade, cara, de dividir anseios, insônias, soluções. Sabe que eu entrei no Fora de Série por isso, cara. Eu sinto necessidade disso, né? Eu sou um cara muito inquieto, né? Então, a necessidade do debate, tem dias que eu acordo mesmo, com a ansiedade de falar, eu ligo meu slot, chamo reunião do escritório para debater, vambora, pessoal, abre o microfone, vamos falar aí, entendeu? E eu tenho um curso de comunicação, inclusive, né, de oratória, exatamente em função dessa necessidade que eu tenho de passar alguma coisa, de receber também informação nesse debate aqui, é sempre essa troca é boa. Espetacular, né? Tem o Hubstage também, né? A Hubstage, né, que é o nosso canal de comunicação que você... deu a honra de participar. Foi interessante aquilo durante a pandemia, né? A gente, sim. Porque eu percebi no início da pandemia, lá em março de 19, que as pessoas não queriam só ouvir. Elas queriam falar também, né? As pessoas precisavam falar. Falei, cara, vamos abrir um debate aqui, chamar o pessoal da indústria, bota a turma para falar, abre aí no StreamYard aí do lado, deixa o pessoal falar. Foi muito legal, André teve a honra lá de participar com a gente, fizemos um debate muito interessante sobre conteúdo também. Foi muito legal, cara. Gente muito boa, né? Muito boa ali, foi muito bacana. Obrigado muito aí, valor. inclusive, aí pelo tá lá até hoje lá no YouTube lá também. youtube.com/Hubstage. Mas vem muita coisa legal aí em termos de Sportainment, viu? Aí 2022 é um ano promissor nessa área. Os debates vão estar cada vez mais... vamos dizer assim, a barra vai estar cada vez mais alta, o que é importante nessa transformação de indústria, né? O que eu me coloco à disposição sempre para falar e o que você entender que a gente possa participar nessa história de evolução e novas tecnologias e comunicação, tudo isso que a gente tem feito e estudado nesses últimos 10 anos. Você é um craque, né, cara? Você é um cara, craque. O que eu mais quero é poder ajudar, me dá uma angústia do cacete. Você vê o potencial disso aqui que não está sendo aproveitado, por exemplo. Questão de envelopamento, né? Como a gente começou. Cara. E com a proximidade que a gente tem, né? Claro. Tô sempre lá, o Rato, beijo pro Rato, beijo pra todo mundo que tá lá, mas tem um desafio grande para eles, né? Então, tem, mas o debate tá aceso, o debate tá vivo, tá quente. O que é importante, né? Trazer as pessoas para falar aqui, trazer a galera do Chelsea. Cara, essa democratização, cara, da informação hoje em dia, isso é maravilhoso, né, cara? Você derrubou todas as barreiras hierárquicas de comunicação, é um acesso direto ali. E a gente faz a curadoria, ouve quem quer, né, cara? Cada um tem seu mercado, cada um... E tem muito acesso. A gente acaba... Tudo bem que as barreiras querem, mas a gente acaba tendo muito acesso às pessoas, né? Isso que é para poder... sobrepor esse nosso desejo de comunicar, de trazer informação também. Então, sempre à disposição. Nosso papel é esse, né? Marx já dizia, né? A gente se torna rarefeito e passa a falar pelo coletivo, né? Isso é importantíssimo, né? Fomentar esse debate aí. Vambora. Perfeito. Obrigado. Valeu mesmo. Demais. Obrigado, turma. Valeu. Vambora, tamo junto, conta comigo. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Mais um podcast, né? Mais uma sauna seca. Dr. Marcos Mota. Se você quiser seguir o Dr. Marcos Mota... Mota Marcos. Mota Marcos em todas as redes? Todas as redes. Twitter de preferência. Twitter, que ele é mais ativo, mas também... E vale a pena. Instagram, amigo falou, você não trabalha não, só alguém tuita pra você. Outro dia eu comentar, se tu tuita tanto, eu vou sair daqui e vou tuitar. Mas tá ali. Vale a pena, hein? Vale a pena o Vale a Twitter. pena e também tem algumas coisas que ele falou que eu te vi não sei aonde e tal, que se você pesquisar ali, você vai ver no Instagram, você vai saber quem era e onde ele tava, porque dá pra cruzar as coisas. Sempre aí. variação sobre os mesmos temas. Dou a dica aí. Se você quer seguir a gente em todas as redes sociais, siga o Fora de Série, @Foras de Série. Em todas as redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, no nosso site www.forasdesérie.com. Se você quiser seguir esses olhos verdes maravilhosos de Rafael Capelli, @Rafa Capelli.
E se você quiser ver umas groselhas minhas, @0andrebarros no Instagram. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Tchau. valeu. Tchau.